pessoal, sejam bem-vindos a mais um 4 em linha. Chegamos ao nível 11 do ano 2020, portanto, mais desafios, mais uma semana intensa. Começar por dar as boas-vindas a todos. Hoje mais um painel de luz com Miguel Barros a representar Cascais, Mariana Leitão a representar Oeiras, André Andes Godinho a representar Lisboa. Eu chamo Bruno e vou ser o vosso moderador esta noite. Sejam bem-vindos. Começar por vos recordar que continuamos a recolher as assinaturas para a candidatura do Tiago Maia. Se quem ainda não assinou, ainda o pode fazer. O link vai estar aqui a passar e estejam à vontade para o fazer, convidar amigos e família, colegas, o senhor do café e toda a gente para que possa subscrever a candidatura do Tiago. Hoje temos, mais, obviamente, o estado de emergência com as notícias que tivemos este fim de semana, mais as notícias que tivemos a semana passada. O estado de emergência está e vai para ficar, portanto, supostamente até o final da pandemia. Temos vários temas, como, por exemplo, a proporcionalidade do estado de emergência, as medidas do estado de emergência e o consequente aumento do desemprego, bem como a aquisição dos hospitais privados. E, se calhar, Andreia, comece por ti e vais falar sobre o estado de emergência, presumo. Sim, olá, boa noite Muito a todos. A minha gorda é precisamente a forma como o estado de emergência foi agora como opção escolhida num combate à pandemia e quero partilhar aqui a minha opinião de que julgo que há algum abuso na instrumentalização desta forma jurídica que a Constituição prevê. Deixa-me tirar aqui o som. E que eu, cada vez mais, chego à conclusão que é uma forma do Governo se precaver de responsabilidades futuras, se precaver, de riscos e para não poder nunca ser chamado à coação de que falhou na gestão e nas medidas a adotar nesta pandemia. Eu tive a ouvir o Tiago Duarte, que é um constitucionalista, e que ele realmente explicou muito bem aqui algumas dúvidas que nos surgem, nomeadamente na falta de explicação à população e às pessoas da importância que é o estado de emergência e em que situação é que se deve decretar. Ou seja, o estado de emergência, de facto, é a figura máxima de proteção da comunidade e tem como objetivo suspender uma série de direitos, ou alguns direitos, de forma objetiva, controlada, para servir de proteção à população de um risco iminente ou de um risco que já existe. Nomeadamente, por exemplo, ameaças. Aliás, são três: ameaças à Constituição e à democracia, a questão de invasão de estrangeiros, portanto uma guerra, ou então, de facto, um estado de uma calamidade pública. Destes, os únicos que eles podem alegar, e de facto é esse o quadro, é a questão da calamidade pública. Só que aqui a minha visão é esta: de facto a calamidade pública que estamos a viver é, de facto, a pandemia, não põe isso em questão, mas a gravidade coloca-se pela falta de assistência e pela terrível inoperatividade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, em última instância, o que é que eu entendo? Eu entendo que ele utiliza o estado de emergência para salvar o Serviço Nacional de Saúde, porque, em última instância, é exatamente isso que eu entendo como ameaça e que nos pode estar a colocar em risco. Ora, eu não posso aceitar que se decrete um estado de emergência para, no fundo, cobrir a realização de testes ou medir temperaturas a uma série de população que, em teoria, não está doente, e suspender alguns direitos e liberdades fundamentais, que são gerais e que são inquestionáveis, de uma população inteira, de uma maneira parcial, não é? Como dizia o Coutinho de Figueiredo, ele disse isso muito bem, que a liberdade defende-se de forma absoluta e não preferencial. Portanto, aqui entra a minha questão da proporcionalidade. E o que é a proporcionalidade? Portanto, é eu realmente escolher e adotar o Estado de Direito para tomar medidas, mas que tenham resultados e que justifiquem essa opção. Eu não sei se medir a temperatura, se proteger o SNS do ponto de vista de confinar tudo, porque os meios não estão disponíveis, não temos a nossa capacidade máxima ao nosso dispor, os centros de saúde continuam fechados, os hospitais não estão em perfeita harmonia uns com os outros para conseguirem transferir os doentes quando têm essa necessidade, portanto há muitas entropias. Portanto eu pergunto, será mesmo necessário um estado de emergência e se, por mais eficiência, até eventualmente fazer leis em Assembleia da República, porque a Constituição permite criar leis muito específicas, mas lá está, têm que ser aprovadas pela AR, para nos proteger especificamente de algumas situações. Não, portanto ele faz tábua rasa e então coloca-nos
numa situação que eu entendo que é abusiva. Porquê? Porque existe uma Declaração Universal Biomédica e dos Direitos Humanos, que Portugal integrou em 2015, que diz no artigo 6 que qualquer exame médico tem que ser com o meu consentimento. Portanto, eu entendo que há aqui direitos que estão em colisão, se considera abusivo, e pronto, e cada vez mais entendo que isto é um instrumento de manipulação, de abuso, para eles terem algum poder e margem de manobra para tomarem depois as decisões mais micro que muito bem entenderem. E até julgo que vai ser essa depois a gorda do Miguel, que é precisamente entrarmos nas medidas específicas. Por fim, quero só lamentar os votos do PS, do PSD e do CDS. Confesso que me surpreendeu a questão do CDS. Fico mais uma vez muito feliz da Iniciativa Liberal de ter votado contra, e já agora também quero congratular o PCP, que, independentemente de tudo e de todas as minhas diferenças, e que não compartilho de todo com a ideologia, mas em termos de mensagem, eu quero dar-lhes parabéns porque de facto tiveram uma posição muito importante ao dizer que as liberdades se defendem de forma absoluta e transversal e não preferencial. E é isto. Muito bem, muito obrigado. Mariana, sim, vou-te perguntar se queres comentar isto, se não, comenta. Diz-me então. Quero só deixar aqui 3 coisas relativamente rápidas. Primeira questão, custo-benefício destas medidas, porque sabemos perfeitamente quais é que vão ser os custos para a economia e para a sociedade, e também sabemos que provavelmente tudo fechado em casa, a taxa de contágio baixa, mas o que é que acontece daqui a 15 dias, quando voltarmos a sair? Volta a aumentar a taxa, o que é que faz o governo? Voltamos a fechar, portanto, entre o abre e fecha, vamos acabando com o país, não é? E não consigo perceber exatamente a sustentabilidade destas medidas a médio e longo prazo, e revelam-me, de facto, o desnorte deste governo. Outra questão é as consequências de todas estas medidas e deste novo semi-confinamento para as empresas e comerciantes, que são, obviamente, altamente penalizadas. Acho que qualquer pessoa consegue perceber isto. Mantêm-se os custos, reduz substancialmente a faturação, porque ou estão fechados ou estão a meio gás, e, obviamente, aumenta o desemprego, falências e, sem dúvida, um acentuar da crise económica e social. E para muitas destas empresas e comerciantes, esta será, sem dúvida, a machadada final. E o Governo toma estas medidas, independentemente destas consequências, que, como eu disse, são bastante fáceis de entender, para continuar a limitar a liberdade individual das pessoas, como se nós andássemos aqui todos a contaminar-nos alegremente, feitos uns delinquentes, e como forma de limpar a cara e ficar bem na fotografia, e de alguma forma tentando esconder a completa falta de planeamento e a incompetência que tem pautado toda a atuação do Governo desde o início da pandemia. Terceira nota, o Presidente da República, que também tem ele tido uma atuação miserável ao longo de toda esta situação, tendo feito, inclusivamente, um número bastante ridículo, na minha opinião, obviamente, na entrevista da semana passada, da segunda-feira passada, na RTP, onde, no fundo, para justificar a sua inação, assume ele próprio a total responsabilidade pelos erros do Governo, quando o próprio, em grande medida, pelo facto de ser Presidente da República e ter uma série de mecanismos à sua disposição, podia ter evitado grande parte destes erros. E ainda se põe com desculpabilizações ao Governo, que, coitadinhos, estamos aqui ao fim de 8 ou 9 meses e ainda não sabem o que é que andam a fazer. E por isso, só também dizer que não podia estar mais de acordo com o nosso candidato presidencial, o Tiago Maia, que nas redes sociais apelidou o Marcelo Rebelo de Sousa de Ministro da Propaganda do Governo Socialista, justamente por ser o principal desculpabilizador e o mais entusiástico transmissor das narrativas do Governo. E só para resumir, andamos a instaurar Estados atrás de Estados, sem qualquer respeito pelo Estado que verdadeiramente interessa, que é o Estado democrático, obviamente. Bruno, agora sim, se quiseres comentar tu. Comento. A Andréia falou aqui há umas notas rápidas também, vocês já disseram praticamente tudo. A Andréia falou no PCP e no PEV, que votou também junto da Iniciativa Liberal contra o estado de emergência. Dar também a nota aqui do Chega e do Bloco de Esquerda, que foram para o púlpito reclamar, e depois, quando chegou à altura da votação, se abstiveram de forma inacreditável. Alguns dados sobre o estado de emergência também. A figura em si não me choca.
E não me incomodava na totalidade se ele fosse implementado, mas com alguma racionalidade, alguma lógica. E o que estraga aqui tudo isso é a falta de lógica nas medidas que são apresentadas, na falta de concretização ou de conclusão das medidas que sirvam efetivamente à população, e é por isso que isto não acaba por não fazer sentido nenhum. E citando aqui outro camarada liberal que falará mais à frente, Miguel Barros, que já falou também, já disse um comentário deste no passado, é isto que estraga toda a ação que os profissionais de saúde e toda a gente quer se prevenir, que é o facto de criar medidas que são completamente ridículas, que não traduzem qualquer conclusão, faz com que as pessoas esqueçam e relevem aquilo que é efetivamente uma coisa que é grave, porque mata e tem consequências graves naquilo que é o SNS, naquilo que é a saúde, e acabam por relevar essa situação e não dar a importância que as coisas devem ter e deixar de ter os cuidados que deviam ter para se proteger, efetivamente, em vez de ter aqui supostamente um Estado paizinho que tenta de alguma forma criar medidas que não fazem qualquer sentido e, pelo contrário, tem consequências graves na vida das pessoas, nas empresas, e isso é algo que é muito de lamentar. Passando à frente, falando em grandes... Mas eu acho que força. Proibindo, sabes? Não é proibir as pessoas, que as pessoas não estou a dizer que é proibido. E depois o Estado de Emergência não é um instrumento, olha, agora apetece-me, pumba, Estado de Emergência. Não, é banal. Eu concordo perfeitamente contigo, não é proibindo, não é esse em causa, obviamente não se pode limitar as liberdades das pessoas. O Estado de Emergência, o facto de ele existir, se fosse bem aplicado, não me chocava, no formato em que está, porque limitas só porque sim. O estado de emergência, bem, explica-me só, como é que tu explicas, como é que aplicas um estado de emergência corretamente, quando, de facto, a lei de bases de proteção civil ou uma pandemia não é uma razão para chamar um estado de emergência em si não seria necessário. Só ao longo dos últimos 8 meses, um Partido Socialista que está no governo tivesse feito as coisas que devia ter feito e não fez. Se tivesse protegido o seu governo social como não fez. Vamos aceitar o estado de emergência. Mas eu não estou a dizer que aceite este estado de emergência. Eu estou a dizer que aceito a figura do estado de emergência e isso aceita a figura do estado de emergência, porque ela pode fazer sentido em algumas situações, não faz sentido nestas, não faz sentido nestas situações e não faz sentido, inclusive, com estas medidas. Sim, isto no fundo não vai resolver nada. Não resolve nada, ou seja, não tens nenhuma conclusão daquilo que está a ser feito. O estado de emergência em si, a figura em si, se fosse bem usada, e para ser bem usada, teria que tudo o que podia ter sido feito no Serviço Nacional de Saúde, da proteção, inclusive de usar os outros setores da saúde social, privada, etc., para prevenir a saúde das pessoas, se tivesse um conjunto de informação, se desse os dados à população e à comunidade científica para que ela fosse avaliada, se disponibilizasse em vez de reduzir horários, se abragasse horários, se em vez de reduzir transportes, aumentasse transportes, tudo que não foi feito ao longo destes 8 meses, se fosse bem feito, provavelmente não precisa de um estado de emergência. Mas o meu ponto aqui é, o drama não é o facto de existir uma figura como um estado de emergência. O drama é 8 meses de inação de um governo que não fez nada e devia ter feito. E, pelo contrário, continuar a não fazer nada, continuar a não proteger a população e, pelo contrário, aquilo que queria só cria mais entropia. A partir do momento que temos um primeiro-ministro que vem dizer que pode sair das 8 à 1, obviamente vai concentrar tudo. É a coisa mais ridícula que pode haver. É uma falta de noção de nexo e tudo mais. Portanto... O ponto aqui é, nós não podemos, e esse é o ponto que eu acho que aqui é mais vital, no meio das conversas todas nós temos e toda a gente tem, que é uma questão de equilíbrio. Nós não podemos pôr o peso todo em cima das máscaras ou o peso todo em cima do estado de emergência e esquecer tudo o resto que tem que ser feito e alertar as pessoas que têm que ter esses cuidados. Essa discussão tem que haver, obviamente, não podemos garantir as proibições, não podemos compactuar com essas proibições, mas não podemos deixar o equilíbrio daquilo que as pessoas têm que fazer para se proteger também. E muitas vezes, quando entramos todos neste tipo de discussão, acabamos por baixar a relevância daquilo que é a necessidade das pessoas se protegerem. Eu nunca mais ouvi dizer às pessoas lavem as mãos, que é a coisa mais básica do mundo. É a coisa mais básica do mundo. A gente sabe que lavar as mãos protege. Portanto, foi uma coisa que caiu completamente em desuso. E isso nós não podemos deixar cair e não podemos deixar de alertar esse ponto. E, obviamente, não podemos compactuar com proibições completamente ridículas que não fazem qualquer sentido. Todos nós sabemos que, para não haver contágios, não podemos estar muito próximos. Tudo bem, sabemos, mas não é neste registro e com este tipo de proibições paternalistas que não trazem qualquer sentido nem qualquer valor acrescentado para a discussão. Miguel, continuamos no estado de emergência? Estás em muito, vais ter que pôr o microfone. Estás sem som.
Agora sim. Agora sim. Se tem um grande liberal de Cascais, não sei se conheces. Sim. Bem, estado de emergência. O que é que eu queria acrescentar àquilo que já foi dito aqui? A minha gorda é uma notícia que saiu no início desta semana sobre o aumento da população desempregada no último trimestre, com base nos dados do Nacional de Estatística, uma notícia que deve estar a ser colocada aqui. E há uma outra também que saiu 1 ou 2 dias depois sobre o aumento do número de insolvências em Portugal, que é uma tendência um pouco diferente daquela que se passa em restantes países da União Europeia. E aqui eu queria trazer estes 2 exemplos para mostrar que nós temos um problema muito grave na economia daqui para a frente. Não vêm aí tempos muito difíceis. E uma das coisas que me fez muita confusão, e que me continua a fazer confusão, porque não percebo, é o que é que se pretende com este estado de emergência. Porque a mim parece-me que salvar o Serviço Nacional de Saúde não é o objetivo, não devia ser o objetivo. O que devia ser o objetivo é salvar vidas, salvar vidas não só por temas do Covid, mas salvar vidas em todas as outras consultas e patologias que têm estado um pouco esquecidas ou atrasadas, salvar vidas por função de as pessoas terem trabalho, terem emprego, poderem chegar ao final do mês e poderem pagar as suas contas e pôr comida na mesa. E estas notícias que vamos tendo, um aumento de desemprego, um aumento de insolvências, vêm de facto mostrar que essa situação se vai agravar. Do ponto de vista social, parece-me incontestável que se vai agravar. E, portanto, vem a questão de para que é que serve o estado de emergência. Vamos lá ver. Aqui, no início da pandemia, quando estávamos com 30, 40 mortos, foram números, na altura, tidos como extraordinariamente elevados, algo que se devia parar, não diria a todo o custo, mas fazer um esforço grande para se reduzir esse número. Hoje, estamos com números na ordem dos 40, 50, numa base regular, e eu não vejo a mesma preocupação em reduzir estes números, porque aí é que devia estar, de facto, o nosso esforço. E o nosso esforço não devia ser com medidas que ninguém percebe. Esta coisa de só poder ir ao supermercado entre as 8h30 e 1h30, para depois poder estar em casa à 1h, é uma coisa que é um disparate tremendo. Se o sábado já era um dia, ou o domingo, já são dias complicados para ir ao supermercado, agora vai tudo ali num conjunto de horas e, portanto, vai ser umas aglomerações muito, muito maiores. Depois temos aquela coisa de, enfim, eu não posso ir almoçar aqui na zona da Grande Lisboa, porque ao fim de semana, a partir da 1h, tenho que estar em casa, mas posso sair de manhã e ir almoçar a Peniche ou a Ericeira, ficar por lá e regressar segunda-feira à tarde. Portanto, há todo um conjunto de medidas, há todo um conjunto de situações que são esquisitas, e é isso que começa a desgastar um pouco a população e a desgastar o cidadão, que vê coisas que não fazem sentido, que não percebe para que é que elas servem e que não percebe o que é que vai atingir em fazê-las, mas percebe que vai ter um impacto muito grande no seu pequeno comércio, na sua pequena loja, no seu pequeno negócio. E é esse desgaste que não ajuda nada também. E, enfim, era isso que queria dizer. Eu aqui em relação Muito bem, então, Andréia, agora invertemos. Eu quero só dizer 2 notas. O Miguel, eu concordo com aquilo que o Miguel disse e também já me alonguei um bocadinho quando falei do estado de emergência no geral. Em relação aqui às medidas em particular, quero só manifestar a minha preocupação que as medidas que têm sido impostas são fatias tiradas muito fininhas, mas que nunca têm nenhum tipo de resultado. E eles, em vez de dizer, olha, realmente, agora proibimos o álcool às 20h, não serve de nada, então se calhar vamos deixar de proibir. Não, agora então também é proibido beber na rua. Também não serve de nada, então vamos deixar de proibir. Não, agora também nos restaurantes é só 5 pessoas, não serve de nada. Não, então agora também, portanto, todas as limitações são sobrepostas. Cada vez temos menos direitos. Portanto, o naco vai ficando mais pequenino, não é? Porque eles estão sempre a cortar. E sempre a dizer que ainda não é suficiente. É que ainda não é suficiente, que eles não dizem, olha, não serve para nada. Não é suficiente.
rodam a faca. Então agora chegamos ao ponto que, mais uma vez, na minha ótica, acho que não vamos ter nenhum tipo de resultado, porque confinar pessoas num período em que elas já estão a dormir, acho que não resolve vírus nenhum. Depois, confinar pessoas de uma maneira em que as pessoas conseguem contornar, portanto, eu tenho que sair para os sítios até à 1. E estou nos sítios. Só que depois, quando vier, se for interpelado, eu estou a vir para casa. Portanto, não estou a fazer nada de mal. Vou almoçar a Cascais e depois estou a vir para casa. Vou ter a casa de uma amiga. Muita polícia acompanha-te a casa. Exato. Era um privilégio, não é? Espetacular. Eu posso ir a todo lado, até porque as coisas vão estar a funcionar, não é? Porque ele não encerrou. E se eu for interpelada, eu estou a vir para casa. Portanto, aqui o foco é só ir antes das 13. A partir daí está tudo tranquilo. A outra questão em relação a estas medidas que eu também não compreendo muito bem como é que as vão fazer, é aquela questão dos trabalhadores que são ou por grupos de risco, ou porque são professores sem horário, ou então pessoas que realmente já estão em isolamento e que vão vigiar e fazer rastreio dos contágios, dos contactos. E a pergunta é, mas como é que isto vai ser feito? Essas pessoas têm equipamentos, têm informação, como é que vão fazer? Mas isso em termo útil. Eles em 15 dias conseguem equipar toda a gente, dar computadores a toda a gente, telemóveis a toda a gente, formação, software, tudo a toda a gente. E está tudo a... Mas com que dinheiro? Então, mas não há dinheiro para o SNS, mas depois já há dinheiro para isto? Fico com algumas dúvidas, não consigo perceber muito bem. Por fim, só mesmo para acabar, fiquei um bocadinho surpreendida ontem com uma entrevista na FP3 do professor Bacelar Gouveia, que começou a entrevista muito bem a dizer que realmente o vírus não vê horários, não distingue dias da semana, que é completamente inútil estar a estrangular horários, de ser ao contrário, não é? No limite até era 24 horas aberto, que é para as pessoas se diluírem. Começou muito bem a conversa, eu fiquei muito entusiasmada, só que depois disse, não, por isso o que eu acho é confinamento integral. Toda a gente para casa, eu defendo o confinamento total. Isto para mim é insano, quando a OMS já veio dizer que é completamente errado confinar globalmente. Portanto, acho que há aqui muito desnorte, muita gente perdida e que me assusta. Assusta estar nas mãos de pessoas que não sabem muito bem o que é que andam a fazer. Não sabem muito bem o que é que andam a fazer e também não partilham a informação daquilo que deviam partilhar, ou seja, isso é uma luta, o grande drama aqui eu acho que é mais esse, que é toda, voltamos sempre ao mesmo tema, que é a conclusão que as ações têm que ter, ou têm que ser analisadas e tem que se perceber que impacto é que aquilo teve, se teve impacto ou não, em vez de começar um bocadinho essa cultura do medo que é constante, ou seja, temos constante, o que este governo e qualquer governo deve fazer é dar informação às pessoas, para as pessoas saberem o que é que está a acontecer, poderem tomar essa e poderem proteger-se. E nós tivemos esse exemplo na primeira volta do Covid, em que as pessoas começaram a confinar efetivamente antes do caos começar a acontecer. As pessoas Exatamente, tinham essa informação. E isso é um problema, essa falta de informação e a consequência das decisões que são tomadas, mas são tomadas que não têm impacto. Só dar aqui um ponto aqui naquilo que o Miguel estava a dizer, que este aumento do desemprego é um problema grave. Nós temos ainda, as moratórias estão aqui a aguentar muitas das empresas durante algum tempo, vão aguentá-las algumas até ao final do ano, outras eventualmente até março, mas no primeiro trimestre do ano que vem o caos vai acontecer. E este período todo de confinar totalmente, nós não nos podemos esquecer que há um conjunto de uma grande parte da população que não pode confinar, porque o emprego que tem não o permite confinar, há pais que estão a trabalhar e por as crianças em casa, e isso tem impacto também direto, que também não lhes permite estar em casa, e nós estamos a esquecer muitas franjas da população, que não são tão pequenas quanto isso, com impactos muito graves na economia e que vão ser prejudiciais para o futuro e que dificilmente vamos ter forma de os recuperar. Portanto, tudo isto continua-se a brincar com as medidas que são tomadas sem se medir bem as consequências, não no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, que será crítico para muita gente. E essa muita gente, o pessoal tem tendência a esquecer-se, porque está em casa, vive aos Zooms, trabalha remotamente, etc. Mas há muitas pessoas que isso não acontece e não têm sequer essas possibilidades e que têm impacto muito grave na vida dessas pessoas e que não está a ser tido em atenção e tem que ser isso em atenção. E eu volto a dizer temos que ter presente aquela frase nossa, não é? Que não existe saúde sem economia. Não existe. É verdade. Mas lá está, é sempre o mesmo ponto, tem que haver um equilíbrio entre as partes. Não podes também gostar das coisas todas, porque tem que haver cuidados. Sim, mas os cuidados dos cidadãos protegem-se e cuidam-se. O vírus pode matar pouco,
mas mata efetivamente. E então, ocupa proteção dirigida, sem dúvida. E ocupa muitos recursos. Para proteger quem de casos mais graves, ocupa muitos recursos. Isso tem que ser tido em consideração. Portanto, as medidas têm que ser sempre tomadas tendo em consideração essas situações. Certo, mas então as medidas devem ser dirigidas e não horizontais. Deve dirigir, por exemplo, agora a questão aqui dos supermercados. Em vez de porem 13 horas o encerramento, porque é que não deixam abertos as horas todas e fazem um apelo, informação, explicação, dizer, olha, as pessoas mais idosas vão de manhã, porque levantam cedo, gostam da sua voltinha, comprar as coisinhas, para arranjar, passear, e apelar à população mais jovem para ir à tarde, para não haver esse, por exemplo, apelar. Como fez hoje em Inglaterra, hoje ou ontem, Inglaterra, não, dia 7, já nem sei quando é que foi. Inglaterra já noticiou que vai fornecer a toda a população de risco o reforço de vitamina D. Porquê é que não fazemos isso? Não está nada provado que cura ou que faça alguma coisa perfeitamente evidente, mas os estudos que já temos mostram que sim, senhora, que ajuda a combater. Aliás, os mortos de Itália, grande parte deles tinham uma carência, um déficit enorme de vitamina D. Certo, depois entramos aqui nos pontos de saúde. Pronto, mas são ideias. Em vez de estarmos, como dizia o professor Bacelar Gouveia, vamos pôr 100% da população fechada em casa, que isso mata a economia, então se calhar vamos escolher aqueles que realmente são frágeis, os mais desfavorecidos, as classes mais baixas que têm mesmo de trabalhar, que não têm para estar em teletrabalho, dirigir apoio social. Eu pagava equipas de assistentes sociais a dar apoio a pessoas que estão doentes, que estão carentes, que têm muitos filhos e que têm situação de trabalho precário e que muitas vezes estão a trabalhar com Benurons, porque precisamente têm que trabalhar, porque a escolha é ou vou trabalhar com febre ou os meus filhos morrem à fome. Tem que se escolher esses alvos e atuar aí sem dúvida e proteger muito e bem. Os outros têm que ganhar dinheiro, que é para proteger esses. Agora, acabar com Miguel. Não, eu só queria comentar que me parece que tem faltado desde o início e continua a faltar, é que nos falta um plano detalhado, bem pensado e bem executado, com detalhes. Ou seja, não é aceitável que só agora, em novembro, é que estamos a pensar como é que retiramos dos hospitais um conjunto de pessoas que estão lá porque não têm para onde ir, mas que estão a ocupar uma cama e podiam estar a ser tratadas noutro sítio. Isso, para mim, revela uma grandíssima falta de planeamento. E é inacreditável que há 8 meses que estamos nisto. Há 8 meses que é isso, exatamente. E como este é um exemplo... Este é um exemplo. Poderíamos dizer que a única vai lá escapou uma coisa, mas não. Encontramos facilmente uma série deles. Portanto, isto é que não devia estar a acontecer. E pior, continua a dizer isto. E depois, colocamos estas medidas no estado de emergência, em que não houve, de facto... Isso foi uma coisa que também fez um bocado de confusão. Esta semana falou-se muito das eleições norte-americanas, mas não se falou quase nada do facto de Portugal ir entrar num estado de emergência com todas as restrições à liberdade de cada um que isso possa ter, e não houve debate do que é que se ia ganhar com isso. E, portanto, é uma coisa esquisita. Quer dizer, como é que um país entra num estado de emergência, uma coisa tão grave, sem ter o debate do que é que se vai ganhar com isso, como é que se vai fazer, quanto tempo vai durar, o que é que se pretende, etc. E qual é o plano do governo para depois do estado de emergência? O que é que vai acontecer a seguir? O que é que vamos continuar neste desnorteio? Mas o Primeiro-Ministro respondeu, o estado de emergência vai durar até o final da pandemia. Exato. Portanto, daqui a 10 anos estamos em estado de emergência por si. E não sai ninguém de casa, porque ninguém pode, porque é o estado de emergência. É só para dizerem que estão a fazer qualquer coisa, mas quer dizer, é completamente estapafúrdio a forma como se está a gerir. Mas o drama dessas coisas são feitas tem impacto efetivo na vida das pessoas. E aquele impacto que nós devíamos ter de proteção não acabamos por não o ter. E não dizemos às pessoas o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer e a consequência daquilo. E mais, quando implementamos algo, não medimos a consequência do que vem a seguir. Isso é que é ridículo. É não ir atrás do problema, é perceber que há um problema, não ver que aquilo não funciona e não ir atrás da solução para resolver. Isso é que é ridículo. Mais, e brincando com a vida das pessoas. E depois passa a mensagem, que é isso que vai acontecer, e convenhamos ou não, o Costa aí é especialista, que é no marketing que ele faz, das medidas que faz e das coisas que faz. Nós fizemos tudo para que isto fosse prevenido e, na verdade, não aconteceu porque as pessoas não respeitaram, ou a culpa é das pessoas, quando, na verdade, é as medidas que foram implementadas e não fazem qualquer sentido para tentar resolver um problema. Isso
Isso é que é crítico aqui. Sem dúvida. E pronto. Vamos, Miguel. Miguel disparado. Mariana, Não. agora és tu. Sim, agora sou eu. Agora Bem, eu és tu, também... agora és tu. O tema não vai Estado ser de muito emergência. Eu diferente. faço o estado de emergência. Não, mas de facto, a minha agora desta semana é exatamente a questão que anda no ar da requisição civil aos hospitais privados e de alguma forma também, para não estarmos só aqui a fazer críticas gratuitas e para mostrar de facto que se podiam ter tomado medidas diferentes e com resultados práticos, eu gostava de deixar uma pergunta que é: porquê é que no meio de uma pandemia não se recorreu desde logo ao auxílio dos privados na gestão da crise de saúde? Não é? Não teria, de alguma forma, esta medida ajudado a evitar a saturação dos hospitais públicos, a garantir o acesso aos cuidados de saúde dos doentes não Covid, a garantir que as consultas, as cirurgias, os rastreios, tudo isso continuava a ser feito e que não tínhamos pessoas a morrer das outras patologias por falta de acesso a cuidados de saúde. E, portanto, nós andamos desde março a falar nisto, por pura obsessão ideológica, só agora é que se começaram a fazer acordos com os hospitais privados e, obviamente, que isto podia estar a ser feito de forma planeada e lógica desde o início de toda esta situação, portanto, desde março. E porque a verdade é que nós não temos apenas um Serviço Nacional de Saúde, temos um Sistema Nacional de Saúde que tem públicos, tem privados e que, portanto, tem uma capacidade instalada muito superior à de apenas a do Serviço Nacional de Saúde. E não recorrer a todos os meios disponíveis parece-me inconsequente. Ou, de alguma forma, situações que... Pronto, a pura obsessão ideológica, lá está. E porque lá está também, o Governo está constantemente a proclamar que conta com todos para combater a pandemia e por causa deste preconceito para com os privados não tem contado com eles. E há aqui duas formas de se poder obter o auxílio dos privados, respeitando a lógica da prestação de serviços ou usurpando. Sendo que, no fundo, a usurpação, que é a maneira como eu vejo isto, é a requisição civil, que sabemos ser um mecanismo que não é democrático, autoritário, é profundamente autoritário, e injusto e injustificável. E porquê que eu digo que é injustificável? Porque se há dinheiro para a TAP, há dinheiro para investir no hidrogênio, há dinheiro para termos o maior governo de sempre, então e agora não há dinheiro para pagar serviços de saúde? Nada disto me faz sentido, como é óbvio. E para perceberem bem a lógica da requisição civil, aqui a questão é, eu vou ao supermercado, usurpo meia dúzia de bens essenciais e vou-me embora sem pagar porque digo que, desculpem lá, eu preciso deles para viver. Ou vou ali ao oculista e trago lá uns óculos e não pago porque preciso deles para ver, não é? Ou então vou ali ao carro do vizinho, levo para o meu uso pessoal porque preciso dele para me deslocar. Portanto, no fundo, a requisição civil é isto, usurpar, alegando uma necessidade concreta e contra a vontade do detentor ou do prestador de serviço. E, no fundo, eu espero, porque há esta névoa no ar, há de facto aqui algumas já se vezes sobre esta questão, e eu espero que o Governo não ceda às pressões da esquerda autoritária e honre os compromissos com os privados, pagando pelos serviços que contratar. E este estado de emergência, no fundo, vai abrir a porta a que estas requisições civis possam fazer, e isto é uma linha vermelha que não se pode transpor e que cria, de facto, um precedente alarmante. E nem tão pouco faz sentido, porque desde o início que os privados se mostraram disponíveis para ajudar. E, portanto, só para concluir, o que é que tem faltado? Planeamento do Governo, em concreto do Ministério da Saúde, que optou por deixar a situação chegar a este estado de limite, coagir os privados, em vez de ter logo planeado uma ação conjunta e protocolando as intervenções que os privados deveriam ter no auxílio à pandemia. Portanto, isto, no fundo, linha vermelha, sem dúvida, e quase que em jeito de coação para os privados, não é de todo admissível. Pronto, e era isto que eu queria dizer sobre esta questão. Eu vou fazer dois comentários muito rapidamente. O primeiro, me parece, todas estas notícias que têm vindo sobre a eventual objeção dos privados em colaborarem, parece um pouco a tirar areia para os olhos ou distrair quem esteja a ver a seguir o tema. Parece-me que não é esse
o que está aqui a discutir. Parece-me também que há uma grande tentativa de aproveitamento, este é o meu segundo ponto, de aproveitamento da situação para trazer para a esfera pública aquilo que é neste momento dos privados. Parece-me que há quem se queira aproveitar desta situação, que é absolutamente vergonhoso e lamentável, para passar para o controle do Estado aquilo que é fruto do trabalho da iniciativa privada. Parece-me de todo impensável uma situação de crise, todo o sistema nacional de saúde não seja utilizado para o que é preciso, mas tem que ser utilizado justamente. E tanto quem está no setor público é pago e recompensado pelo trabalho que faz, mesmo se devia passar no privado. Isto não pode ser um país de dois sistemas, ou um país de dois sistemas de saúde com regras diferentes. E isso era isso que queria dizer. Que já é, né? Ou seja, tu já tens um país e dois sistemas e tens sempre uma separação daquilo que é de um lado e do outro, e muito bastante essa questão ideológica que o governo insiste em fazer e passar um bocadinho essa contra-informação que existe desde o princípio, ou seja, desde o princípio que se diz, ou praticamente tenta-se passar essa imagem que os privados não querem colaborar, querem recusar-se a fazer coisas, quando na verdade sempre se mostraram disponíveis para ajudar no que fosse preciso e apoiar desde o início. Desde o início. E houve sempre uma questão, uma carga ideológica constante de afastar os privados de tudo o que dizia respeito ao Covid e, pior ainda, tudo aquilo que dizia respeito ao resto das doenças que existem, que têm que continuar a ser tratadas e que podiam perfeitamente ser canalizadas para aí. As consultas, todos nós sabemos hoje, deixaram de ser feitas, as operações, todos nós sabemos, deixaram de ser feitas, que podiam ser perfeitamente suportadas nos privados, deixando o Serviço Nacional de Saúde, focando só no Covid, se fosse essa a situação, ou qualquer outro modelo, mas integrando todo o sistema, porque o sistema existe, não só os privados, mas também aqui a componente social também, ou seja, tudo que é misericórdia e tudo mais, que também podem prestar um conjunto de serviços sim. À volta disso. E tudo integrado, nós teríamos muito mais respostas, a saúde estaria provavelmente muito melhor hoje, e a economia também estaria provavelmente muito melhor, e no entanto continua a haver esta carga ideológica em tudo o que se faz, que é uma opção mesmo. É uma opção, e é uma opção que tem impacto na vida das pessoas. Um preconceito completo. De forma ridícula. Porque temos muito mais capacidade se estivermos todos a trabalhar em conjunto e não, vamos excluir uns planos só para brincar aqui uma posição. Pai, não faz sentido. Mas é que o ponto desta opção, eu até pedi perceber de alguma forma se o Bloco tivesse esta opção que tem. Eu até pedi perceber de alguma forma se o PS tivesse, porque os que estão agora mais no ar do poder, têm um bocadinho mais essa opção. Mas tens um PSD, tens um CDS. Sim. Onde é que esse pessoal está nos últimos 8 meses que não faz barulho? É um deputado na Assembleia a fazer barulho? Não, Mas porquê que não? Isso eu sei, mas porquê que eles não fazem também? Porque isto não tem a ver com... Se é uma questão ideológica, e vamos aqui assumir se é uma questão ideológica pura e não tem qualquer outra questão. Se é uma questão ideológica pura, como é que estes dois partidos não dizem nada? Não fazem um comentário sobre isso? É ridículo. E depois brincamos com a vida das pessoas, brincamos com a economia, andamos aqui à volta da saúde e da economia e saúde, quando na verdade ninguém diz nada sobre isso, a não ser um único tipo sentado na Assembleia. Que é o único, acho que pelo menos dá uma noção de lógica daquilo que está a fazer. Sem dúvida. Alguma consequência daquilo que pode ser feito. Isso é que acaba por ser ridículo no meio disto tudo. Mas pronto, estado de emergência, meus senhoras e senhores, falámos sobre o estado de emergência, muito mais haveria a dizer sobre o estado de emergência. Segundo o nosso Primeiro-Ministro, o estado de emergência vai durar até o final da pandemia, portanto, o estado de emergência vai durar o 4 em linha, temporada 2-3, até a temporada 78, portanto, podem falar sobre o estado de emergência à vontade. E temos, obviamente, o tweet da semana agora. O tweet da semana, esta semana, para quem não sabe, celebrou-se esta semana os 103 anos da Revolução Russa, que o Sr. Lenin fez uma série de coisas porreiras na Rússia, e a Leonor Rosas resolve pôr um tweet que diz o seguinte: celebra hoje 103 anos a Revolução que abalou o mundo. À frente do seu tempo, a Revolução Russa representou a libertação de milhões de operários e camponeses, o fim da guerra, um avanço sem igual nos direitos das mulheres e das pessoas LGBT, e saúde e educação para todos.
o tweet só por si diz tudo, mas eu não me pergunto se vocês querem fazer algum comentário sobre o fantástico avanço que aconteceu há 103 anos com as pessoas LGBT, direitos de mulheres, saúde e educação para todos na Rússia. Portanto, eu não A sabia libertação dos operários e camponeses. Libertação de milhões. Libertados para ficarem subjugados ao Estado, não é? Acabaram com a propriedade privada, nacionalizaram tudo e mais alguma coisa, Estado em toda a esfera económica, mas pronto, foram libertados. Libertados. E pronto. Não sabia que eram feministas. Não sabia, mas é porreiro. E acho que a Leonor Rosas tem que ver um bocadinho os livros de história e perceber o impacto que efetivamente a Revolução Russa teve para os russos e para os operários e para os camponeses e para as mulheres e para as pessoas LGBT, que deve ter tido assim, um conjunto de benefícios fantásticos que ainda bastante para perceber. Curiosamente, acho que é curioso de notar, estes 100 anos da Revolução Russa não tiveram celebração na Rússia, o que não deixa de ser curioso, porque se calhar tem algum impacto essa questão. Mas tudo bem, fica para se pensar. Pessoal, foi um prazer, mais uma vez. Obrigado a todos. Mais uma vez, quem ainda não assinou a ficha de subscrição da candidatura do Tiago Maia, que o faça, ainda vai a tempo. Está quase a acabar, mas ainda vai a tempo. Todas as assinaturas são bem-vindas e contamos convosco. Para a semana cá estaremos outra vez. Portem-se bem. Lavem as mãos e tenham cuidado. Até já.